Alô, irmãos, vamos continuar aí, né? Com aquilo que eu falei no primeiro vídeo aí a respeito dos mortos, né? Hoje ó, o mundo aí está comemorando o Dia dos Mortos, né? Então nós chegamos a falar, né, que o espírito ele é imortal, ele não morre. Quando nós morremos, o nosso corpo é que morreu, né, que é a matéria, e o espírito ele vai para algum lugar. Então vamos ver aqui rapidamente que lugares, né, quais são esses lugares que o espírito vai. Bom, antes da redenção, né, antes da morte do Senhor Jesus, né, o que acontecia com os espíritos? Eles iam todos para o cativeiro, né? Não é isso? Então o cativeiro, né, nós podemos resumir o cativeiro como aquilo que as escrituras resumem aí chamando de inferno, né? Que é debaixo da terra, que é algum lugar na terra, né? Que é um lugar espiritual, né? Porque lá só tem espírito, né? Ou tinha, né? Só tinha espírito, ou só tem espírito. Na verdade, esse cativeiro, né? Ele ainda existe para algumas pessoas, né? Então, antes da redenção, antes do Senhor Jesus vir fazer a redenção, todo mundo, todos os espíritos de todo mundo estavam no cativeiro, com exceção de quê? Com exceção do Enoque, que foi arrebatado de corpo, né, espírito, né, e do Elias, né, que eles foram arrebatados, a exceção é eles, que eles não experimentaram a morte, né. Mas o resto da humanidade, todo mundo vai morrer, né, ou melhor, tinha morrido, né. E nós sabemos também que a igreja que vai ser arrebatada, né, que estiver viva aqui na terra, também não vai experimentar a morte do corpo, né, certo? Então, antes da redenção, todo mundo estava no cativeiro. Né? Como o Senhor Jesus veio e fez a redenção, né, ele morreu, está escrito que ele desceu, né, às profundezas, né, e levou cativo o cativeiro. O que significa isso? Então, os espíritos das pessoas, né, que honraram o Criador, que honraram a sua palavra, né, que honraram o Senhor Jesus, né. Então, essas pessoas, elas foram libertadas pelo Senhor Jesus. Então, por isso é que está escrito lá em Efésios, né, que ele levou o cativo o cativeiro. Ou seja, essas pessoas, ele foi lá, tirou-as de lá, e não só tirou-as de lá, como também tomou o poder, né, o poder de Satanás, tomou as chaves, né, do inferno e da morte de Satanás, que ele não tem mais poder sobre isso, né, principalmente para aqueles que abraçaram a redenção, né, aqueles que creram no sacrifício do Senhor Jesus, né. Então, a partir da redenção, aqueles que creram no Senhor Jesus, eles vão, o espírito deles, né, aqueles que pertencem à igreja, né, ou que se salvam pela misericórdia do Deus vivo, pela redenção do Senhor Jesus, mas principalmente a igreja, elas vão para onde? Para o seio de Abraão, vão para o, né, vão para o paraíso, né, como tá dito, que é o seio de Abraão, né? E esse seio de Abraão, nós sabemos que está lá debaixo do altar da majestade na Grande Jerusalém. Está lá os espíritos lá que nós vimos, a gente vê, né? Pela visão de João e pela descrição dele ali no capítulo 6 de Apocalipse, quando ele abre um selo lá, que eu não estou lembrado qual é, aí ele é mostrado a ele, né? Os espíritos daqueles que foram, né, salvos pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? Aí a gente pode falar tranquilamente daqueles que tiveram testemunho do próprio Senhor Jesus, né? Então nós podemos afirmar com certeza que lá estão os espíritos do Abel, né? Está lá o espírito de Noé, Abraão, né? Israel, né? Dos apóstolos, dos profetas, né? E de muitos outros.
que o Senhor Jesus deu testemunho disso, né? Que eles alcançaram, né, a glória, digamos assim, os seus espíritos. Mas é como se eles estivessem dormindo, eles não estão ativos, né? Eles como se eles estivessem dormindo, aguardando exatamente, né, o arrebatamento da igreja, quando haverá a ressurreição, né, dos mortos, desses mortos, né? Essa ressurreição aí do corpo, né, e do espírito, é uma ressurreição transformadora, né? Nós sabemos que existe, é escrito, né, que existem corpos terrestres, corpos espirituais e corpos celestes. O corpo terrestre é esse nosso corpo, né? Que ele, pela corrupção, pelo pecado, ele caiu em corrupção e ele, então, tem que cumprir a sentença do Éden, que é a morte, né? Então, nós estamos vendo, então, até a redenção, então, aconteceu isso, certo? E aqueles que não creram, né, digamos, ou não creram na palavra, né, que as suas obras não foram suficientes para ele ser, né, digamos assim, ser liberto do cativeiro, né, esses permanecem lá para aguardar uma outra oportunidade, né? Porque nós cremos que tem grupos de salvos, né? Porque está escrito assim, está dando a entender que existem grupos de salvos. Nós sabemos que o grupo de salvos da igreja são as primícias, né, da salvação. Elas vão ser arrebatadas, vão receber um corpo espiritual para poder entrar na Jerusalém Celestial, participar das bodas do Cordeiro e de outras festas futuras, né, digamos assim. E de outras coisas futuras. E os outros grupos de salvos, eles não vão receber corpo espiritual, não vão poder entrar na Nova Jerusalém. Né? Como nós sabemos, esses grupos de salvos, o que a sombra deles a, é a nação de Israel, né? A nação de Israel que tem os sacerdotes, o sumo sacerdote, a tribo de Levi, né? As outras tribos, né? E as nações em volta. Então isso aí é uma sombra, né, do milênio e da eternidade, conforme está escrito aí em vários itens das Escrituras. Não é isso? Então, só para nós lembrarmos disso aí, né, para que a gente tenha uma certa clareza, né? E aí é o seguinte, né, os locais de salvação nós sabemos, né? O local de salvação é a igreja, né? Um lugar celestial aqui na terra, né? Tem lá o mar, né? O local lá que João viu, né? Debaixo do altar, onde estava. Lá ele fala em alma, mas não são, as almas são os espíritos, né? Os espíritos das pessoas, porque os espíritos é que são imortais. A nossa alma é o nosso sangue, ele é uma matéria, né? E vai virar pó como o nosso corpo, né? Com a nossa carne, né? Que o nosso corpo 70% é água, né? E o sangue deve ser mais, né? O sangue deve ser 90% é água. Bom, então, tem os locais aí, né? Tem os locais de salvação e tem o local de condenação, que nós também sabemos mais ou menos quais são, e sabemos que o local de condenação final, né, é exatamente o Lago de Fogo. E no Lago de Fogo nós sabemos que ainda ninguém foi para lá, né? Nós sabemos que ele vai ser acionado, digamos assim, né, quando for para lá o falso profeta e a besta, né? Os primeiros que vão ser lançados lá vão ser as bestas e o falso profeta, certo? E aí nós sabemos que outras pessoas vão ser lançadas lá, né? As pessoas cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro, né? Ou seja, aí as pessoas que vão ser condenadas no juízo final, né?
para exatamente o término do milênio e o início da eternidade. Amém? Paz seja com todos nós, e amém, e graças a Deus.